Vou botar tá no automático. Eu tô ao vivo já? Caramba, eu nem vi que eu tava ao vivo, hein? Fala, Alessandro, tudo bem? Eu arrumando aqui as coisas e já ao vivo. Fala sério. Bom dia, pessoal. Peraí, deixa eu por aqui. Isso, agora eu consigo mexer aqui. Oi. Eu já tô ao vivo, gente. Bom dia. Vamos esperar mais uns minutinhos só. Bom dia, Rosa. Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Dá uma luz aí pra mim, tá? Ah, tô bonita hoje. Obrigada, dona Joana. São seus olhos sempre gentis. Eu sou bom coração. Deixa eu achar aqui um negócio. Só um pouquinho, gente. Eu vou mexer na câmera, tá? Só pra poder achar uma informação que eu vou precisar aqui. Depois eu volto. Aqui. Que eu tenho que deixar. Então vamos lá. Primeiro eu vou chamar minha amiga. Que vai fazer. Tô aguardando ela já. Oi, Dri. Oi, Lu, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você tá me vendo quadriculada igual de manhã ou Não, não? tá tudo Tá tudo, certo. tá tudo certinho aí, Tá sua tudo árvore de certinho, tá Natal linda. linda aí atrás. Obrigada, você também. Você também. Então tá bom. Que horas são no seu relógio? Só porque 10 horas. 10 horas em ponto, a gente entrou acho que 1 ou 2 minutos antes, né? Isso. Mas eu creio que. Deixa eu ver, você consegue enxergar quantas pessoas tem aí? 27. 27. Oi, Midon, Carla. Hoje é aniversário do filho da Adriana, o Vinícius. Vamos deixar Vini. registrado aqui um parabéns para o Parabéns, Vinícius, Vini. viu? Isso. É, parabéns, Vini. Muita saúde, o Vini é de GECAL. É, Que Jesus continue iluminando grandemente a vida dele. Bom dia, Adri. A outra Adri mandou Dri um oi pra Rocha. gente. Dri Rocha. Eu vou dar só mais uns minutinhos, tá bom? E aí a gente começa com os recados. Hoje os recados são curtinhos, que hoje a gente tem um evento bem especial, que é o nosso encerramento de Natal, não é? A Mega. dona Joana falando oi pra você aí, ó. Que legal. Ela mandou um oi aí. Oi pra É mim? ruim de Oi pra ler, você. é Nossa, ruim de ler, né? Então tá passa bom. rápido. Eu já nem tiro o óculos, porque se eu não tirar o óculos, eu não enxergo nem a mim. Então vamos lá. Bom dia oficialmente. Sejam todos bem-vindos à live do A Caminho da Luz. Nossa conversa sobre o Evangelho de Jesus. E hoje aqui não poderia ser diferente, eu com a minha amiga Adriana, companheira de trabalho do A Caminho da Luz, responsável junto com o Carlos Rosas pela infância e juventude, né? E como hoje a gente tem o nosso especial, nosso encerramento de Natal. A Adriana, o Carlos, assim como outros companheiros, mas eles em especial organizaram toda a parte que vocês vão poder ver da infância e juventude. A gente achou que essa energia já tinha que começar de manhã, né? Olha o Carlos Rosa aí falando oi pra gente, né? Então hoje, pessoal, a partir das 2 horas, pelo canal do Centro Espírita Caminho da Luz no YouTube, nós vamos ter ao vivo o nosso encerramento de Natal. E aí nós temos, para quem mandou as fotos, a nossa plateia virtual, ficou muito legal. Foi uma iniciativa bem bacana, mas nós temos certeza que
Aqueles que não enviaram as fotos de casa também vão nos ajudar a compor essa plateia para que a gente possa vibrar pelo caminho da luz, vibrar pelos nossos amigos, vibrar com o Evangelho de Jesus e tudo mais que a espiritualidade nos reservou para essa tarde de domingo. Um domingo lindo, né? Um domingo de sol gostoso. Nós vamos ter convidados especiais, Dr. Alberto Almeida, que é do Belém do Pará, um palestrante espírita, médico clínico e homeopata, terapeuta de família. Muito bom assistir suas palestras, falam sobre relacionamentos, de todas as ordens, todos os assuntos, mas é muito legal. Ele é terapeuta da família e transpessoal. Ele é diretor da Associação Médica Espírita do Pará e também coordena uma ONG, Organização Social Jardim das Oliveiras, que tem um trabalho bem bacana que vocês pela internet podem conhecer, tá bom? E, dispensando apresentações, o Coral Vozes do Caminho, que está sempre com a gente, não é? E que traz aquelas canções lindas que tocam o nosso coração e abrilhantam a nossa festa, tá? Fora isso, algumas surpresas que eu não posso falar, eu gosto de dedurar, mas não vou poder falar, né? Não posso dar spoiler, é assim que fala hoje, né? Mas que vocês com certeza estarão lá. Gente, é só ligar o celular, 2 horas da tarde, né? Aqueles que quiserem conectar com a TV, né, para ficar melhor, legal. Ah, é hora de almoço, estou fazendo ainda? Liga lá na cozinha, vai ouvindo, vai se interagindo, porque a gente não pode perder, ou melhor, a gente deve aproveitar essa vibração especial, tá bom? O nosso A Caminho da Luz, o último plantão da secretaria foi ontem, ele vai ficar fechado no plantão, né? Na semana do Natal e o Ano Novo. O Caminho da Luz, os plantões retornam no dia 4 de janeiro. Aí vocês serão avisados. E a nossa live, na semana do Natal, nós vamos ter 2 só, não vão ser diárias. Então anotem aí, por favor. Semana de Natal, dia 22 e 26. E na semana do Ano Novo, dia 29 de janeiro e dia 2 de janeiro. Desculpa, 29 de dezembro e dia 2 de janeiro, tá bom? Aí vocês acompanhem os temas, os palestrantes pelas nossas redes sociais, tá bom? Aí são só esses os recados. Rápido hoje, né? Super Recado rápido. importante. A gente deu tanto recado esse ano, não é, gente? E vocês, graças a Deus, ouviram e estiveram conosco. Então, esses são os 2 principais de hoje. Então, a nossa programação a Adriana vai fazer a nossa prece de abertura com a música, e depois eu vou desconectar, a gente já combinou, né, Adri? Aí a Adri Isso, volta no final com as vibrações, tá bom? Então, tá. Adri, tá com você a bola, por favor. Então, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, junto com essa maravilhosa, né? Essa Lu, essa querida de todos, né? Então, muito obrigada pelo convite. E vou Imagina, colocar uma amigona. musiquinha, vou colocar uma oraçãozinha para acompanhar a abertura, tá? Tá bom, querida. Fica à vontade. Tá bom o som? Tá, né? Tá ótimo. Então vamos agora cerrar os nossos olhos e em pensamento vamos nos dirigir até o caminho da luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a essa pleia de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que neste momento nos envolve com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e o nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus,
Teus ensinos se façam roteiro em nosso caminho e luz em nossas almas. Se conosco, agora e sempre, graças a Deus, que os nossos amigos espirituais possam envolver a nossa irmã Lumena com muito amor nessa live. Obrigada, querida. Obrigada pela música, que já vai envolvendo os nossos corações, não é? E pedindo a Jesus e aos amigos espirituais que nos envolvam, nos inspirem, pois é sempre uma responsabilidade muito grande nós falarmos do Evangelho. Eu já te chamo, tá, querida? Tá bom. Beijo. Tô aqui vibrando. Amém. Beleza. Vamos ajustar aqui. Então vamos lá. A Lúcia deu vários temas, né? A Lúcia é bem inspirada quando faz os temas. Eu agradeço bastante, né? Porque nesse ano ela me proporcionou falar dos apóstolos e agora falar de Jesus, né? Desculpa. A gente nunca. Programa é emoção, né? Então deixa eu me abanar aqui. E aí vamos lá. Então a proposta, né? Não é nós pensarmos algumas informações que alguns amigos espirituais trazem de Jesus, para que a gente possa refletir e ver que ele está bem pertinho de todos nós, né? Então eu vou começar com a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Estou cheio de cola hoje, gente. Então Kardec pergunta aos espíritos na 625 qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem em duas palavras: vede Jesus. Né? E isso é muito importante, né? Porque os espíritos completam a observação dizendo que Jesus, para o homem, constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ora, se nós temos essa orientação dos nossos amigos espirituais, dizendo que Jesus é nosso guia e modelo, é da nossa responsabilidade, sim, nós buscarmos conhecer Jesus. Né? Então, nós, graças a Deus, temos tantas obras que os benfeitores espirituais puderam nos conceder, no sentido de nós conhecermos Jesus, o que ele disse, né? Como ele se relacionou com os apóstolos, com todos aqueles que o buscaram, no sentido de encontrar caminhos para que nós também possamos sentir a presença do Mestre palpitando em nossos corações. Então, é uma atitude inteligente nós estudarmos, né? O conhecimento abre a porta da mente, que vai irradiando para todo o nosso corpo físico até chegar no coração, né? E aí a gente consegue sentir, não só entender racionalmente a necessidade da presença de Jesus nas nossas vidas, tá? Então eu vou começar com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né? Ele lá nos primeiros capítulos, em todos os capítulos do A Caminho da Luz, nós vamos encontrar desse livro, né, de Emmanuel, A Caminho da Luz. Nome perfeito, né? Então nós vamos encontrar, pelo menos numa frase que seja, se não o capítulo inteiro dedicado ao Mestre Jesus. Então, num dos capítulos, Emmanuel nos diz assim: seu coração magnânimo é fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Ora, olha que beleza isso, né? Nós sabemos que Jesus é fonte da vida, por isso que ele disse para a gente, né? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não só no sentido de aliviar da carga que nós entendemos que possa estar sobre os nossos ombros, mas para nos trazer aquela energia necessária para que a gente continue a nossa jornada. Emmanuel diz que o Evangelho de Jesus é mensagem de amor, de justiça, de fraternidade e de misericórdia. Nós temos aprendido isso, não é? Ao longo desse ano, através dos evangelhos que nós tivemos presencialmente, depois os virtuais, em todo esse período que cada um de nós tem ido à nossa casa de oração, nós temos visto, não é? O Evangelho como algo como uma mensagem que cuida de nos trazer essa energia positiva para as nossas vidas.
Tem uma frase de Gandhi, não é? Que diz que se não tivesse livro nenhum sobre a terra, apenas o Evangelho de Jesus, nós já teríamos o suficiente em nossas vidas para podermos construir um caminhar do bem e uma vida feliz, não é? Aí Emmanuel nos fala que existe uma comunidade de espíritos puros. Às vezes a minha tela fica escura, não sei se a de vocês fica também, mas eu vou ajeitando aqui. Então Emmanuel fala que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, cuja nas mãos desses espíritos se conservam a diretoria, né, de toda a vida coletiva e planetária. E que Jesus faz parte dessa comunidade de espíritos puros. Fala sério, né, gente? A gente poder. Obrigada, Lu. A gente poder contar, ter contado com a presença física e agora todo esse envolvimento espiritual desse espírito tão sublime. Então, que ele faz parte dessa comunidade de espíritos puros. E ele ainda acrescenta que esse grupo de espíritos que fazem parte dessa comunidade se reuniram duas vezes nas proximidades da Terra. Então, nas proximidades do nosso planeta, eles se reuniram duas vezes. A primeira, quando na formação do nosso orbe, e na segunda, quando para organizar a vinda de Jesus. Então, oi Lu, então a gente vê que importância, né, que nós temos, primeiro por poder contar com Jesus, e segundo por poder contar com esses espíritos sublimes, cuidando de momentos tão significativos para a nossa vida, né? Então, e aí Jesus, por conta disso, é o governador do nosso planeta. E Emmanuel traz num capítulo onde ele descreve sobre a formação do nosso orbe, ele diz que Jesus é o nosso divino escultor. E aí ele narra todos os cuidados que Jesus, como esse divino escultor, processou, a equipe que ele montou para criar esse planeta tão lindo que nós vivemos, né? Nós sabemos que nós estamos plantados onde nós podemos florescer, porque nessa terra nós temos todos os recursos necessários para que nós possamos evoluir, né? Os mundos são criados assim, neles habitam os espíritos afins nos recursos para a evolução. Então, olha só, Jesus cuidando de todo esse contexto, todo esse planeta para que a gente pudesse habitar. Então, Jesus é o mestre, Jesus é o pastor, perdão, gente. Jesus é o pacificador, o jardineiro, o pastor, o médico, o irmão, o amigo. Não importa, não é, gente? Como a gente atribua um adjetivo, uma característica, um papel de Jesus nas nossas vidas, né? Mas é importante que ele tenha esse papel, ele tenha essa presença em nossas vidas. Aí tem um livro Há 2000 anos, Psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel, e nesse livro Emmanuel relata uma das suas encarnações como Públio Lentulus. Ele era um senador. E nesse momento tem, nesse livro lindo, maravilhoso, se vocês puderem ler, quem não leu, é legal reler também, quem já leu, reler. E tem dois momentos assim, bem significativos e quando eu li me embarcaram bastante, né? O primeiro é quando a esposa, a filha do Públio, que era o Emmanuel, né? Para a gente lembrar, ela fica adoecida e a esposa, por conta da serva, já sabia das curas que Jesus promovia. E ela pede para o senador ir até Jesus para poder falar sobre a filha, para que ela pudesse ter a bênção da cura também. E ele, como um senador, tal, ele fica meio assim, que para ele não ia pegar bem, coisa e tal. Estou resumindo e falando com as minhas palavras, tá, gente? Aí ele pega e marca o encontro com Jesus à noite, né? E num lugar meio ermo, sem muita luz física, para que eles pudessem conversar. E ali o livro narra todo aquele diálogo e tudo mais. Eu sei que no final, né, com o coração ainda resistente,
para acolher, né, a mensagem de Jesus, o Públio desfalece, né? Ele acorda, volta para casa e encontra a filha curada. Mas ele ainda resiste em atribuir à filha da cura aquele momento que ele teve com Jesus. E o livro termina esse capítulo dizendo que ele havia ali perdido a oportunidade de trazer o sol para a sua caminhada, o sol para a sua vida, e que aquela oportunidade perdida lhe custaria no futuro outras encarnações para promover esse encontro. Então a gente fica imaginando, né? Tantos convites que a vida nos faz, nós nos aproximarmos de Jesus, do seu evangelho, né? Nós não podemos perder, nós precisamos buscar aproveitar para que a gente possa otimizar, né, o nosso tempo que é tão precioso. Imagine se a gente consegue otimizar esse tempo trazendo para ele a bênção do encontro com Jesus. E aí esse senador, num determinado momento, é solicitado pelo imperador Tibério César a escrever uma carta para falar o que você acha de Jesus. E aí ele escreve uma carta para o imperador falando sobre Jesus. E aí eu pensei alguns itens aqui dessa carta, tá? Essa carta não está no livro, né? Mas a gente sabe que o senador escreveu. Então aí ele começa dizendo assim, olha, cada dia se ouvem coisas maravilhosas. Que bom, né, gente? Se as pessoas só tivessem coisas boas a falar sobre nós, mas nós estamos lutando para isso, não é? Então vamos continuar. Aí que coisas maravilhosas que falavam sobre Jesus, que ele ressuscita os mortos, cura os enfermos. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo, né? A energia, a presença firme de Jesus. Olha que coisa mais maravilhosa isso nas nossas vidas. Mas que mesmo assim o olhar era muito afetuoso, né? Então aí a gente já vai vendo como Jesus olha para nós, não é? Com esse olhar de afeto, com esse olhar de amor. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Então, a maioria das passagens trazem, talvez, esse sentido, eu vou usar esse termo, não sei se é muito adequado, mas melancólico, né? Mas quando eu leio as frases, e essa em especial, me ocorreu dizer que Jesus mostrou para a gente que a gente deve chorar, né? Ele consagrou as lágrimas quando ele chorou no Jardim das Oliveiras, porque a lágrima alivia, né? A lágrima faz com que a nossa mente se esvazie, para que aí, sim, numa postura de conexão com Deus, porque em todos esses momentos relatados, né, nesse sentido de Jesus, ele esse momento antecedeu, né, aquele colóquio com o divino, com a divindade, no sentido de fortalecer as orientações no coração do mestre. E assim, ele fez isso para nos ensinar a aliviar o nosso coração, aliviar a nossa mente e podermos entrar em conexão com Deus. Aí ele, na carta está escrito assim, o senador fala para o imperador, ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ora, nós sabemos, né, como a pergunta do Livro dos Espíritos nos fala, que Jesus é o exemplo de perfeição moral, o espírito mais evoluído que esteve conosco. E assim a gente já começa a, a testar a reencarnação, porque Jesus teve esse mesmo caminho de ascendência à divindade que nós estamos percorrendo, bilhões e bilhões de anos. Então, para Jesus não houve nenhuma regalia, se a gente pode usar esse termo, como não há para nós, né? É uma construção. A lei é igual para todos. Então, Jesus caminhou, fez toda essa construção na trajetória da sua evolução e veio dividir conosco isso, né? E então, por conta disso, todo aprendizado, tudo que o espírito adquire, ele não perde, né? Então, nessa encarnação, como esse espírito mais sublime que a gente conhece, não era necessário que Jesus estudasse tudo mais, porque o espírito dele já estava impregnado desse todo esse conhecimento material e espiritual.
Afinal, ele era o governador de todos nós. Ele era, não, ele é, né? Nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, afirmam ter recebido dele somente grandes benefícios e saúdes. Nossa, lá na época de Jesus, nós já ouvimos todos atestarem, né, essa, esse coração que só oferece o bem. Então, por que que a gente ainda alimenta tantas dúvidas, não é? De que tudo aquilo que nos acontece não é uma bênção, né? Jesus nos orienta a ver o melhor de todas as situações e às vezes o nosso olhar é tão teimoso, então vamos tentar exercitar essa esse convite de nós olharmos para o melhor que há na nossa vida, de maneira que a gente possa, assim como aqueles que afirmavam e afirmam, muitos são, né? Que Jesus só tem bênçãos a nos oferecer. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos conseguir reconhecer, com esse exercício de olhar com os bons olhos para a nossa vida, para tudo que nos acontece, dessa maneira, né? Aí no livro A Flores do Caminho, da Amélia Rodrigues, só para a gente atestar essa última observação que o senador Públio Lentulus fez, né? Nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, afirmam ter recebido grandes benefícios e saúde. Então, no livro A Flores do Caminho, da Amélia Rodrigues, tem um capítulo que narra, depois que Judas cometeu o suicídio, Jesus vai até ele para socorrer. Alguns livros narram que ele envia alguns espíritos, mas a Amélia Rodrigues, que é uma fonte que eu gosto bastante, ela narra que Jesus vai até ele e trava um diálogo, pedindo para que ele desperte, né? E nesse diálogo, Jesus explica para ele que ao longo das próximas vidas ele iria conseguir restabelecer a harmonia, mas era importante que naquele momento ele despertasse. E aí, nesse diálogo, uma das primeiras frases que Jesus diz a Judas é: Nunca te deixarei e nunca te condenarei. Ora, dentro do nosso mínimo raciocínio e diante da situação que Judas acabou promovendo na vida de Jesus, quem de nós, né, manteríamos no lado e não condenaríamos? Então, isso é uma prova, né? Uma prova atestada dessa, dessa bondade de Jesus, do fato dele realmente nunca querer mal a ninguém e condenar, porque ele sabe da nossa condição, não é? Dona Joana está dizendo assim: Jesus adormece Judas em seu colo e explica e acolhe, né? A Lúcia está dizendo: muitos são duros, mas cada vez mais muitos se unem à causa do bem. Graças a Deus, né, Lu? Porque a gente vai sentindo no coração, né? Que esse caminho do bem vai aos poucos na nossa vida promovendo todo o atestado, né? A gente vai conseguindo atestar com a nossa experiência, com o nosso dia a dia, com tudo que nos acontece, esses ensinamentos, essas palavras, essa presença do Mestre Jesus. Aí falando de Amélia Rodrigues, né? Amélia Rodrigues é uma autora espiritual, nos livros que ela tem, ela narra que na última encarnação ela foi uma literata, escritora, foi na Bahia, e quando ela chegou no plano espiritual, Joana de Ângeles a convidou para fazer parte da sua equipe e poder consultar nos registros bibliográficos do universo detalhes sobre os acontecimentos da vida de Jesus. Por isso que as obras dela são ricas e nos trazem muitas, mas muitas informações, né? E tem uma página no Facebook, ela não está 100% alimentada, não está atualizada, mas ela fala, o nome da página é Amélia Rodrigues falando de Jesus. E lá tem vários trechos de livros onde é possível a gente conhecer um pouco Jesus e conhecer também essa relação que ele teve com todos aqueles que puderam compartilhar com ele. E aí ela fala também, vou trazer para vocês algumas observações, tá? Ela fala que Jesus tinha um verbo doce e suave, mas logo depois enérgico e nobre, né?
Então, a sua misericórdia para conosco, mas trazendo aquela firmeza nos seus ensinamentos. Aí ela diz que esse verbo, né, essa fala de Jesus, penetrava no âmago do coração e esculpia nas mentes que renovavam os conceitos em torno da vida. Então, eu acredito que é isso que nós estamos tentando fazer, né? Todo mundo tem um tempo para esculpir na sua mente, no seu coração, tudo isso que tem aprendido. O importante é a gente não parar com esse trabalho de trazer o Evangelho de Jesus para os nossos corações. Isso está no livro Mensagem Imortal do Amor. Aí ela diz, simples e forte como a luz. Ele penetrava os corações e alterava o comportamento daqueles que o conheciam. Alguns tinham uma mudança imediata, não é? E outros, ao longo do tempo, nós sabemos que foram aquela semente da mudança foi plantada no coração para depois florescer, para depois viver. Puro como fogo, era incorruptível, sustentando o ideal. Nossa, talvez é isso que nós tentamos fazer, né? Nós precisamos ser mais firmes nos nossos valores, nos nossos ideais. Esse processo todo que foi dito ao longo de tantas lives sobre o autoconhecimento, quando a gente reconhece os pontos fracos e trabalha com eles, nós fortalecemos os nossos valores e aí a gente busca não se corromper tanto. Nós ainda estamos num estágio onde essa quebra de valores pode acontecer, mas depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então, quanto mais a gente conseguir interiorizar a presença do Mestre Jesus em nossas vidas, nós vamos conseguir fortalecer todos esses valores que a gente já sabe que são importantes para a nossa vida. Aí, olha, que lindo, ela fala que Jesus era perseverante como a vida, né? Jamais receava. Então, ser perseverante como a vida é forte isso, né? Porque já fala pra gente que a vida é algo que quer pulsar. Então, quantas a gente vê a natureza mostrando isso através dos animais, né? A gente vê as gestações difíceis que redundam no nascimento, porque a vida quer pulsar. E a gente tem que fazer esse pulsar aqui dentro dos nossos corações. E quando a gente trabalha isso fortemente, a gente não receia. A gente vai diminuindo aquele medo de não conseguir, porque a gente vai aprendendo que a gente confia em Deus, confia em Jesus, confia nos amigos espirituais que nos ajudam e mais que tudo isso, confia em nós mesmos, na nossa capacidade de sermos melhores. Jesus confia nisso, né? Por isso que ele dá o tempo para que a gente possa mostrar nossa maturidade espiritual. E aí ele não condena, porque ele sabe que a gente vai chegar nesse bom resultado. Aí ela diz, de novo sobre a voz, sua voz suave e forte, de acordo com a sua voz suave e forte, de acordo com a ocasião, quando ouvida, nunca mais seria esquecida. Ressoava na acústica da alma para todo sempre. Eu separei isso não por conta de falar de novo da voz, mas por conta de falar de acordo com a ocasião. Então, quantas vezes são aquelas que a gente tem razão, não é? Mas a gente não consegue dar o tom para a nossa voz, né? Ou ela é suave demais, ninguém escuta, ou ela vai no outro extremo forte, a ponto de querer ser imposta, e aí ela não entra, né? Ela não é interiorizada. Então, Jesus trouxe ali para todos nós, né? A gente não pôde ouvir a voz de Jesus, mas quando a gente lê as obras, a gente consegue imaginar o tom que aquele ensinamento está sendo passado por conta de nós sabermos das características de Jesus. Então a gente pode sim, como um grande comunicador, não é? Olha quantas atribuições ao Mestre Jesus. Eles nos mostrar como é que nós podemos fazer para que as nossas ideias, a nossa voz chegue no outro, no tempo adequado, na forma adequada, para que ele possa parar para pensar, né? Aí tem mais duas, que todas essas são de um livro só, chamado Trigo de Deus. Não se cansava nunca. Jamais se esquivava. Quer dizer, vou deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje.
não estava lá na lista dos bons ditados de Jesus, né? Então ele não se cansava nunca. Em tempo algum se omitia. Mas é legal, né? Porque se a gente sabe colocar a nossa opinião, o que é importante, porque ela pode contribuir com o próximo, pode despertar algo. Quando a gente consegue travar o diálogo com alguém, a gente pode alinhavar melhor as nossas próprias opiniões. Se a gente consegue fazer isso como Jesus fazia, de acordo com a ocasião, modelar a forma, né, de se colocar, olha quantas coisas boas podem acontecer. E é importante a gente não se omite, porque se todos nós temos talentos, se todos nós temos valores, a gente tem a contribuir, sem dúvida nenhuma, né? Obrigada, Nath, são seus olhos. Ó, duas pessoas já falaram que eu tô bonita. Eu vou acabar acreditando, hein? São as vibrações tão lindas, né, desses amigos espirituais que sempre envolvem os companheiros quando estão falando do Evangelho. Abrindo um parênteses, Luizinho falou isso, né? Na última mensagem que ele escreveu, que todo mundo faz tudo com tanta boa vontade e amor, as preces, o evangelho, as vibrações, que a espiritualidade usa de toda essa energia positiva, né, para poder ajudar a muitos. Então, olha, é como a gente tem potencial, todos nós temos, não é? Nós estamos falando assim desse momento específico, mas tudo que a gente tem de bom pode ser dividido, pode ser expandido em qualquer momento, né? Voltando a Jesus, em tempo algum se omitia a ponto de entregar-se com o desânimo da vida, para redimir, desculpa, a ponto de entregar-se em pujança de vida para redimir todas as vidas. Então Jesus, né, lembram quando ele é preso e falam assim, cadê os seus soldados, né, para virem aqui te libertar? Então era um momento que Jesus podia ter usado de toda a sua soberania, mas não era esse o propósito, né? E nem o propósito de dizer que coisas que ele não havia dito. Então ele assumiu a ponto de ser crucificado como foi para mostrar para a gente, né? Que às vezes, como ele ensinou para Tomé, eu pude falar isso em um dos momentos, né? A vida nos pede, às vezes, a vida nos pede sacrifícios para que a gente possa encontrar aquilo que é melhor para todos nós. E a gente, como mostrou Jesus, não pode ter medo dos sacrifícios que a vida nos pede, tá? Por onde ele passava, um vigor novo estabelecia metas elevadas na mente. Vou repetir. Por onde ele passava, um vigor novo estabelecia metas elevadas na mente. Aquela energia, não é? Que Emmanuel fala lá no Caminho da Luz, fala lá quando ele descreve a carta, e toda essa energia que envolvia a ponto de mudar o comportamento, fazia isso. Estabelecia metas elevadas na mente. E é isso que a gente tem feito. A gente precisa olhar para a nossa vida e ver que muitas coisas mudaram em função da nossa boa vontade de mudar. Isso a gente precisa ver também, porque quando a gente fala em autoconhecimento, parece que o convite é para que a gente veja somente as falhas, né? Isso é muito importante, porque é como se fosse aquelas ervas daninhas que vão prejudicando aquele florescer lindo que pode acontecer. Então a gente precisa estar atento, é igual o Pequeno Príncipe que tirava os baobás, né? E aí o que acontece? Mas a gente tem que olhar a, a coisa boa, né? A flor que nós somos, e aí aparar as arestas, aí tirar os espinhos, cuidar de se alimentar de coisas boas para que a nossa mente continue nesse propósito de ter uma elevação, de ter planos, né? E ela diz, isso tudo que eu falei até agora está no livro Trigo de Deus. E tem uma observação que ela faz no livro Pelos Caminhos de Jesus, é o nome do livro, que ela diz assim: continua sendo grande desafio à humanidade, né? A presença do Mestre Jesus, interiorizar Jesus. E por quê? Porque quando a gente tem a oportunidade de estar com o Mestre Jesus, não tem como ficar indiferente. Não tem, gente. Quando a gente conhece essa energia, vê tudo que ele passou, toda a relação que ele teve com os seus discípulos, toda a cura, né? Todas aquelas palavras que entram e vão assim serenando, confortando os nossos corações, não tem como a gente ficar indiferente. Por mais que a gente relute e não queira progredir.
Então ela fala que esse convite é tão forte, né? Que é um desafio para todos nós, dia a dia, cada hora, até a gente percorrer, não é? Todo esse caminho que o próprio Jesus percorreu. É, eu não sei se é adequado falar isso, mas eu lembro que num trabalho de intercâmbio mediúnico, uma vez nós pudemos conversar com um espírito que se dizia ateu, né? E aí foi feito um convite para que ele pensasse no que Jesus falou, na mensagem do Mestre, mas sem considerar que era Jesus falando. Ou seja, se fosse qualquer outra pessoa falando aquilo que Jesus ensinou, a mensagem que ele trouxe, ele consideraria, ele pensaria? E aí o Espírito respondeu que sim, né? Então, para a gente ver a força de Jesus, né? Então, às vezes a gente tem que ir na essência, né, da mensagem, tem que ir ali no propósito daquele convite para aquele momento na nossa vida. E aí a gente, com certeza, vai conseguir ter bons resultados, né? Então, conhecer Jesus potencializa a mensagem que ele trouxe. Por quê? Porque ele exemplificou tudo isso, né? E aí vem o tema específico da palestra que a Lúcia colocou, que é Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse registro foi feito por João no capítulo 14, e é muito legal, porque esse capítulo, ele é um capítulo onde Jesus está reunido com os discípulos antes da crucificação. Então ele dá uma série de recados, uma série de orientações, faz alguns questionamentos para os discípulos, no sentido de que eles fossem orientados, se preparassem para tudo aquilo que estaria acontecendo. Além de ressaltar o item 6, né, que é Eu sou o caminho, a verdade e a vida, antes eu quero ressaltar o item 1 desse capítulo 14, onde a primeira frase de Jesus registrada por João, Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha que convite que Jesus fala, né? Faz. É um convite que todas as manhãs, quando a gente levanta, às vezes indisposto, sem vontade, ou com aquele monte de preocupações que a gente alimentou durante a noite, né? Porque a gente não conseguiu se desligar delas para ter um bom sono, a gente devia ter estampado isso em algum lugar. Não se turbe o vosso coração, não fique entristecido, né? Crede em Deus, crede em mim. Né? Quando ele fala mais para frente que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele, com todos esses exemplos, com todas essas características, ele veio mostrar para a gente o que a gente pode ser, o que a gente deve fazer, né? Por quê? Porque ele já percorreu esse caminho da evolução. Em vários momentos, com Pedro, com os apóstolos, ele sempre convidou, sempre falou: quer entender quem me enviou? Ou seja, quer entender Deus? Me conheça, né? Porque como os espíritos falaram, ele é o representante de Deus aqui na Terra. Ele é o guia e modelo. E se a gente seguir esse guia e modelo, não tem como errar, né? Não tem como deixar o nosso coração ficar entristecido, achar que a gente não tem valor. Pelo contrário, né? Só tem coisas boas e coisas a ascender. E também num outro versículo que eu esqueci de anotar o número aqui na minha cola, esse momento também que Jesus fala para os discípulos que não os deixariam órfãos, que os enviaria um consolador, que haveria de relembrar tudo o que ele ensinou e informar, dizer muitas outras coisas. E nós temos para nós, espíritas, que esse consolador é a nossa abençoada doutrina. E estamos aqui hoje, né? Numa manhã de domingo, ensolarado, lindo, né? Domingo, como alguns falam, o dia do Senhor, falando do Evangelho, falando de Deus, né? À luz da doutrina espírita, para que a gente possa renovar os corações. Então, no único capítulo, que é o 14, além de todas as outras instruções, 3 informações tão importantes que Jesus passou, e o coração amado de João, que via o lado espiritual de Jesus, registra isso no seu Evangelho, trouxe para a gente, né? Para a gente não se entristecer, crer em Deus, crer em Jesus, segui-lo, pois ele é o caminho, a verdade, a vida, tudo que ele nos ensinou, exemplificou,
é aquilo que a gente precisa se pautar, ter como guia e modelo, e para a gente continuar, não é? Estudando a doutrina espírita, porque é ela que vem trazer esse consolo para o nosso coração quando aflito, e é ela que tem, né, nos esclarecido as dúvidas, nos mostrando de onde viemos, para onde vamos e qual é a melhor forma da gente trilhar o nosso caminho. Bom, ainda tem uns minutinhos que eu estou correndo aqui, mas eu ainda queria falar mais um pouquinho sobre Jesus, mas com outro prisma, né? Por quê? Onde está? Aqui. O Luizinho, na última mensagem que ele mandou, ele disse assim, num contexto lá, que ele estava falando sobre esse momento de recolhimento que nós estamos vivendo, né? Nos explicando, como essas mensagens trazem conteúdo cultural, assim, para a gente aprofundar e aprender mais, né? Então, o Luizinho fala sobre o Shabat, que é um procedimento judeu, mas ele traz isso na essência para esse momento que nós estamos vivendo agora. E tem um parágrafo lá que o Luizinho disse assim para a gente, ó, nesse dia radiante, onde nos preparamos para dentro em breve recebermos a visita do nosso amado Cristo redivivo na simbologia natalina. Vou repetir esse trechinho. Neste dia radiante, onde nos preparamos para dentro em breve recebermos a visita do nosso amado Cristo redivivo na simbologia natalina. Me chamou muito a atenção esse parágrafo, né? Porque é lógico que a gente lembrou do Natal, né? Que é esse momento onde nós aprendemos que a Terra está envolvida numa maior intensidade nesse sentimento de fraternidade, de bondade. Então isso a gente precisa aproveitar, não é? E eu lembrei dos presépios. Eu vou dar uma mexidinha aqui, porque. Onde tá? Peraí, gente. Eu vou mexer aqui na minha. Ah, sumiu aqui. Eu lembrei de todos os presépios que as crianças da infância e juventude fizeram, sabe? E é um negócio maravilhoso, porque a proposta, quando a gente fez, as crianças, os jovens fizeram todo aquele trabalho dos presépios, é para isso mesmo, né? Para a gente trazer Jesus redivivo em nossos corações. Então eu vou mostrar para vocês, vamos ver se está certo, né? Alguns desses presépios que foram feitos, eu vou inverter aqui a minha câmera, tá? E vou fechar um pouquinho aqui. Esse foi o primeiro que foi feito em 2015. Algumas mães vão lembrar, algumas crianças também. E a gente teve a oportunidade, aqui, agora, desculpa se não dá para mostrar melhor, tá? Mas a gente teve a oportunidade nesse presépio bem singelo de mostrar os três reinos, né? Olha lá, o reino mineral, o reino animal, vegetal e o reino minal, a gente ensinando a doutrina através desse momento tão sublime. As crianças que trouxeram os bichinhos, traziam as plantinhas, foi um trabalho lindo que foi desenvolvido, né? Aí o que aconteceu? Esse foi em 2015. Em 2016, não tinha outra foto, gente, mas eles pintaram aquela tela lá no fundo, ó. Esses são alguns evangelizadores que estavam na época. Graças a Deus, uma boa parte continua hoje com a gente. Mas lá no fundo, as crianças pintaram o presépio e elas fizeram juntas. Foi dividido em quatro partes e cada turma pintou. Foi muito legal. As crianças, a tela foi posta sobre as mesas e as crianças iam pintando a tela do presépio. Então a gente deixou lá no salão durante um tempinho e aí também foi uma forma da gente mostrar esse momento tão sublime, né, onde a gente consegue trazer o Cristo redivivo em nossos corações. Aí depois, no ano de 2017, a gente teve esse feito com, esqueci o nome disso agora, cada pedacinho que vocês estão vendo aí, é como se fosse um vitral, né? As crianças colaram também em equipe, gente. E a do domingo, que a gente tinha a evangelização no domingo, fez esse presépio que está na base aí de reciclado, né? Também cuidando da natureza. Foi um trabalho maravilhoso isso. As crianças colaram pecinha a pecinha
e ficou lá exposto também no nosso querido Caminho da Luz. Aí a gente teve em 2018 o nosso salão transformado num ambiente onde a gente queria remeter a Deus. Por isso tinham muitas coisas da natureza, quadros pintados, mosaico, isso mesmo, Lu, obrigada, o anterior. E aí eu não sei se vocês lembram, num cantinho lá, perto da nossa porta de emergência, a gente tinha o presépio, não é? Também configurado e tinha luzes, tinha música, tinha uma cortina aí as pessoas podiam entrar e ficar um minutinho. Eu lembro que uma vez a minha sobrinha sumiu, a Nath, e a gente ficou procurando, e aí onde ela estava deitada no chão, deitada no chão, aí ouvindo música depois da aula de evangelização. Tinha um som de passarinhos, cachoeira, a equipe da Infância e Juventude fez tudo isso com muito carinho, né? Aí no ano de 2019, que foi o ano passado, a gente fez um circuito onde os pais fizeram um monte de atividades junto com as crianças, e aí o nosso presépio foi retratado de uma outra forma, né? Porque compunha lá um momento de todo esse circuito que os pais, junto com as crianças, passavam para poder relembrar de Jesus. Mas esse momento aí bastante sublime. Então eu queria mostrar para vocês que tudo isso foi feito com muito carinho e a gente sempre reforçando. Vou voltar para mim. Nessa época natalina, esse momento que o Luizinho nos falou, né, de, na simbologia do Natal, trazer Jesus redivivo em nossos corações. Ai, Jesus, deixa eu correr agora. Aí o que acontece? O de 2020, vocês querem ver como é o presépio de 2020? Só participando da nossa live hoje a partir das 2 horas. Gente, tá maravilhoso, vocês não têm noção do que eles fizeram. Mas por que eu quis mostrar o presépio, né? Porque no livro Maria de Nazaré tem um capítulo que fala que nasce Jesus e olha como o Miramês descreve esse momento, né? Que eu quero dividir um trechinho só com vocês, vou pedir a licença de ler. Então ele fala assim: enquanto os homens de negócios comiam e bebiam fartamente nas hospedarias e nas casas particulares, o ambiente dos animais, onde iria nascer o Senhor, ficaria esquecido por eles, e isso era vantagem para os trabalhos da luz. Então vocês viram que não tinha, que não foi ao acaso o fato de Jesus ter nascido onde ele nasceu. Uma claridade diferente, então guardem isso, né? O ambiente dos animais onde iria nascer o Senhor ficaria esquecido por eles, e isso era vantagem para os trabalhadores da luz. Uma claridade diferente banhava o ambiente onde se encontravam Maria e José. A palha que sobrava dos animais na estrebaria foi colhida e arrumada à guisa de cama, e cada talo de capim era como que uma chama de luz, acesa pelos espíritos tutelares do mundo maior, como esperança de que o mundo iria receber o sol da verdade, o instrumento da libertação, e todas as nações seriam beneficiadas com o Evangelho. Maria, recostada em um monte de feno, estava em pleno êxtase. Um halo de luz a circundava como se fosse um arco-íris de grandes proporções. Tudo em derredor exalava perfume dos mais inebriantes. Os animais estavam todos em silêncio, como se estivessem sido domados para isso. Então o ambiente foi completamente preparado, né? Esse momento tão registrado, tão sublime, que a gente retrata de formas tão lindas, né? Então, que fique para todos nós essa simbologia do Natal como um momento onde a gente precisa preparar a nossa casa mental, a nossa casa espiritual, a nossa casa física, né? O lar onde nós vamos lá confraternizar com os nossos, para acolher Jesus, né? Por que lá era bom? Porque toda aquela vibração dos homens de negócios que comiam e bebiam, estavam preocupados só com isso, não era um ambiente adequado para receber Jesus. Então que a gente possa, nesse Natal, nessa simbologia, nesse momento tão importante em nossas vidas, preparar a nossa casa para acolher e receber Jesus. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Antes que eu continue aqui atrasando, peraí que eu tenho que escrever a Adriana aqui. Gente, trabalhar com computador, eu liguei, fui chamar a Adriana aqui, e o que eu fiz?
Cadê a Matarelli? Eu estou digitando no teclado do computador ao invés de digitar no celular. Fala sério, né? Dri, tô te chamando de novo. Agora deu certo. Já. Ah, enviar solicitação. Tem que apertar aqui. Beleza. De nada. Oi? Uh, Vai dar tempo? Dá, né? Sempre dá. Coração palpita, né? Parabéns, amiga, pela live Imagina, maravilhosa. Muito lindo, né? imagina. Quantos Obrigada. convites Jesus nos dá, né? É, é verdade, é verdade. Bom, Obrigada, gente. É isso aí. Mas olha, é assim, né? Cada um vai conhecendo Jesus e vai trazendo ele para a sua vida, no seu momento, na sua hora. É isso que a gente precisa sempre ficar firme em fazer, tá bom? Beijo. Vai lá. Agora é vamos lá, você com as vibrações. vamos Por lá. favor. Então vamos lá, vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes do nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados em uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de forças, reiterando a nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e o nosso próximo. E neste instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo. A todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, e em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor. Um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminham até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo. Que a luz do Cristo faça morada no nosso coração, de todos nós brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminado por onde passar. Por alguém que nos venha à mente e que esteja sofrendo dores físicas ou morais. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar o Evangelho do Cristo, o refúgio, o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus nos envolva neste momento e permaneça conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Adri.
Obrigada, pessoal, pelo carinho, pelas palavras de incentivo. E agora a gente busca ficar firme, né? Manter essa conexão com Jesus e fortalecê-la logo mais às 2 horas no nosso encerramento de Natal. Foi tudo feito com muito carinho, com muito amor, com muita organização, várias pessoas trabalhando para levar para vocês mais um pouco da mensagem de Jesus, tá bom? Bom domingo a Feliz Natal. todos. Se eu não ver mais virtualmente, boas festas para todos com Jesus. Tá Sim. bom? Beijo, Beijo para Dri. todos. Obrigada. Beijão Obrigada, no Lu. Vini, viu? Pode deixar, dou sim. Obrigada, Lu. Feliz Natal para todos, gente. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Vou encerrar, tá?